Bom, como prometido, estamos aqui para uma live sobre robótica. Robótica é uma cirurgia onde um robô ele vai ajudar o cirurgião, né? O robô não faz sozinho. Mas enfim, eu não entendo muito disso, não é a minha área. E hoje eu estou aqui com o Nelson Liboni, colega meu de Colégio Bandeirantes. Ele, na hora do almoço, enquanto eu almoçava, falava, vamos almoçar junto? Não, eu não preciso estudar. Ele almoçava estudando, eu lembro disso. É um dos primeiros alunos da classe, extremamente habilidoso. Assim, já conheço desde 1982, né? Porque a gente ficou amigo. E, enfim, vou fazer umas perguntas. Ele se formou na Santa Casa, fez residência, faculdade de residência. Depois foi também para os Estados Unidos, onde ele começou a estudar robótica, em Houston. E eu vou perguntar então, fazer umas perguntas. Bem-vindo, Nelson. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite de estar junto com você. Sempre é um prazer, né? Como amigo e na tua clínica, né? Que é uma clínica belíssima. Quem tiver oportunidade, venha conhecer porque é maravilhosa. A gente caprichou bastante aqui em tudo para poder não somente fazer bem feito com todos os equipamentos, mas também com muito conforto, né? É importante. Então me explica para mim, para nós, o que é a cirurgia robótica? Resumidamente, o que é uma cirurgia robótica? Qual a diferença da cirurgia robótica por uma cirurgia normal e por uma cirurgia laparoscópica, que é entre um e outro, né? Isso. Isso é uma coisa importante para a gente estar falando, que ela está dentro de um grupo que a gente chama de minimamente invasiva. Então, nada mais é do que uma laparoscopia auxiliada por braços robóticos, né? O cirurgião continua fazendo a cirurgia, não é o robô, como você falou, né? Tem gente que acha que o robô está operando, mas na verdade é um cirurgião que fica sentado em frente a um console e ele guia os braços robóticos através de um joystick, tá? Então isso cria um extremo conforto para o cirurgião em termos de cansaço, né? Então às vezes são cirurgias mais longas de 10, 12 horas, você sentado, você tem um desgaste menor, então a sua concentração fica melhor. E a sensibilidade também é melhor das imagens, a sensibilidade do procedimento com menos riscos também de sangramento e de mais, como é que eu poderia te dizer, de mais eficiência é muito melhor. Então a laparoscopia, para você ter uma ideia, ela usa uma imagem que aumenta 3 vezes o tamanho de um objeto e no robô você tem 10 vezes maior o tamanho. Então isso para cirurgias muito delicadas, ou que você está operando um tumor, ou que você está numa área que tem uma inervação importante, ou que tem uma estrutura vascular importante, isso faz toda a diferença e a segurança que você precisa, né? Então a robótica ela nada mais é do que uma melhoria da cirurgia laparoscópica, né? Trazendo mais conforto tanto para o paciente quanto para o cirurgião. Porque assim, eu lembro da minha época que, deixa eu ver se eu estou certo, na época eu estava a gente estava na faculdade, de 84 a 90, a cirurgia laparoscópica já existia ou ainda não? Não, a laparoscópica, as primeiras cirurgias mundiais, já existiam algumas. Mas aqui no Brasil? Não, existia a laparoscopia, não tinha vídeo. Então a gente injetava o ar ambiente, olhava por uma câmera, uma luz, que era muito deficiente. Precário era mais para fazer algumas biópsias, para fazer alguma coisa mais específica. Mas as primeiras videolaparoscopias começaram a ser realizadas em 88 até 90 e no Brasil a primeira laparoscopia foi feita em 91, tá? Na USP 91, na Santa Casa. 91 foi, a gente estava no primeiro ano da residência médica, então foi na USP e na Santa Casa que fizeram o primeiro procedimento que já era uma videolaparoscopia. E aí foi uma época mágica porque nós tínhamos toda uma estrutura, a gente chegou a ver toda uma evolução da tecnologia, porque a gente eram grandes incisões para grandes cirurgiões e de repente a gente estava começando a trabalhar com pequenas incisões. Naquela época era muito deficiente, porque eram televisões de tubo ainda, né? A gente não tinha imagem, as lâmpadas não eram de xenon, eram halógenas, né? Então era muito deficiente a imagem
E foi uma época bem, digamos, aventureira, né? Eu imagino também o ceticismo de todos os outros médicos que operavam muito bem, abrindo a barriga, afastando os músculos e indo olhando diretamente na lesão, o ceticismo para uma técnica onde você faz uns furos e você tem uma pinça, né, que vai mexer, tem algum movimento, e isso foi tudo melhorando, né? A definição da TV, assim como a gente pega o celular, uma câmera, a nossa própria transmissão que está saindo feita por um celular, antigamente tinha que ter uma filmadora enorme, né? E assim, a evolução foi muito boa, porque a gente foi vendo a tecnologia acompanhando e as imagens foram melhorando, as eficiências dos métodos de hemostasia foram melhorando, mas o processo da laparoscopia, em 96 já estava muito bem instituído. Então, durante 6 anos, nós apanhamos muito. Nós fomos muito criticados, era uma técnica nova, as pessoas ficavam comparando os dados das linfadenectomias de tumores, se a quantidade de gânglios retirados eram tão bons quanto numa cirurgia aberta. E aí nós fomos vendo que o doente se recuperava mais rápido, ele tinha menos dor, tinha menos complicações nas hérnias incisionais por causa dos cortes grandes, então ele não tinha mais esse tipo de problema. O intestino não ficava tão parado também, não ficava tão parado, ele se levantava mais rápido da cama, tinha menos fenômenos tromboembólicos, tinham menos infecções, os custos, na verdade, que eram altíssimos, porque os pioneiros, né, os primórdios, muitos dos médicos investiram. Eu investi, né, em equipamentos, não era... A gente comprava, custava um preço de um apartamento, para você ter uma ideia, eram caríssimos, você tem que importar. Então, com o tempo, é o que você falou, hoje a gente usa um celular. Naquela época eram caríssimos e conforme foi aumentando a tecnologia e foi se tornando algo mais comum, foi havendo um barateamento. As seguradoras começaram a autorizar através da ANS, que considerou como um procedimento plausível, e aí as seguradoras entraram no jogo e aí a coisa começou a evoluir muito rápido, né? E a diferença que a gente estranhou, porque antes na televisão a gente vê uma imagem 2D e nós estamos agora vendo com profundidade, então o cirurgião tinha que se adaptar a uma imagem que não é uma imagem de profundidade. Essa acho que era a maior dificuldade. A segunda maior dificuldade é que você não está com a mão na estrutura, então você tem que aprender a ter uma sensibilidade diferente para fazer um procedimento cirúrgico. Mas com treinamento correto e tudo mais, a pessoa pega o jeito e a coisa vai bem. Eu lembrei agora, na época do meu doutorado, tinha uma pessoa fazendo um doutorado sobre videolaparoscopia, onde tinha uma caixa escura, onde a câmera entrava, e aí eles colocavam algumas cores e colocavam uma placa a mais de alguma cor, e só o reflexo daquela placa de outra cor alterava o balanço do branco e todas as cores, e poderia fazer com a pessoa achar que um duto biliar fosse uma veia, uma artéria, ou vice-versa, enfim. Né? Se confundir, né? Por causa da cor, né? Esse era o problema da profundidade, mas com o tempo, é o que a gente fala, até mesmo uma pessoa que tem uma deficiência visual ou auditiva, ela se adapta. E é impressionante como o cérebro da gente, de olhar uma imagem, é como se eu estivesse colocando a mão. É muito interessante como o ser humano ele é elástico, o cérebro é elástico, a capacidade de se adaptar. Sim. Então você vai fazendo, porque é treino. Chega num ponto que eu estou olhando, é como se eu estivesse sentindo. Sim. Isso é uma coisa fantástica. E aí, obviamente, as tecnologias evoluíram na laparoscopia e se apareceu novas imagens, que você usa um óculos especial que começa a colocar a imagem em 3D, tem uma série de outras situações boas. Mas aí, como o robô veio avançando, o robô no Brasil surgiu em 2008, já era uma cirurgia bem instituída a partir de 2000 nos Estados Unidos, e no Brasil demorou 8 anos para chegar essa tecnologia. Por conta de aprovação da Anvisa, o que foi? Eu acho pelo custo. Custo e treinamento, né? Porque era uma tecnologia nova, era uma tecnologia militar, quando começou em 1990, que era exatamente para não levar o médico para o fronte. Você perder médico que era alguém muito preparado numa guerra, para você repor ficava muito difícil. Então a ideia era criar um mecanismo que você poderia operar à distância, tá? Isso para explicar para vocês, eu já vi a sala de robótica. Então o paciente fica na mesma posição no centro da sala
Tem os braços de robô que ficam entrando na barriga, né? Que estão colocados. O médico tem que ir lá e colocar, o cirurgião vai lá e instala esses braços. Então, em vez do médico ficar lá operando esse braço diretamente, ele fica num canto da sala, sentado confortavelmente, sem sapato, para poder... Tem os pedais, tem as mãos, com a mão, né? Isso. E ele fica encostado aqui, vendo uma imagem, e aí ele consegue, sim, fazer a cirurgia, e ele não está fisicamente mecanicamente conectado. Exatamente. Ele está somente por cabos, internet, enfim, né? Isso é assustador. Antes eu punha a mão, eu comecei a usar pinças e agora já não estou do lado do paciente. É assustador. Você não está com a pinça na mão, você está com a mão. Mas obviamente existem, os auxiliares estão diretamente junto ao paciente, não é que ele não está assistido, está lá o anestesista, existem os 2 auxiliares que estão lá e a instrumentadora. Só que o cirurgião principal faz o tempo da cirurgia no console robótico, tá? Então, o que mudou no robô? Assim, as grandes vantagens em relação à laparoscopia. Então a imagem aumentou. Eu tenho imagem 3D, Full HD. A sensibilidade, aquilo que eu falei, com o tempo, o treinamento, é uma coisa muito impressionante que a gente vai usando o joystick e eu estou olhando a imagem, é como se eu tivesse com a mão lá dentro de novo. Novamente o cérebro se adaptando a essa situação. E os robôs foram avançando tanto que hoje eles têm mecanismos de proteção para evitar que os movimentos dentro do abdômen machuquem alguma estrutura importante. Se eu tiro o rosto do console, ele para automaticamente de funcionar a pinça, então é impossível ter alguma movimentação mais grave. Então o robô ele veio vindo, a tecnologia está barateando. A Intuitive, que foi a primeira empresa a trazer o robô para o Brasil, hoje já temos outras empresas, tem robôs britânicos no Brasil, tem robôs chineses, tem robôs também americanos da Medtronic, a Johnson está desenvolvendo um robô muito interessante. Então, é aquilo que eu falei, como a tecnologia começa a andar, existe um barateamento e aí tem a concorrência. Então aí vão surgindo novas soluções e aí o custo vai diminuindo. E onde no Brasil inteiro tem robô? Quantos robôs tem no Brasil? Então, os 3 primeiros robôs foram no Einstein, Sírio e Oswaldo Cruz. Hoje nós já estamos com 80 robôs, né, no Brasil. E cada vez mais aumentando o número de cirurgiões. No norte também tem já? Já tem. Então no Brasil inteiro já tem. Todos o grupo da Redditor, ele tem uma estruturação, tem um poder financeiro um pouco maior. Eles estão investindo e eu acho que tem bastantes hospitais já fazendo cirurgias bacanas lá no Nordeste. E assim, como toda tecnologia, também na minha área de varizes, você pode ter o laser endovenoso, mas ele não serve para tudo. Se a pessoa forçar a barra, pode ter um resultado que não é tão bom, Sim. às vezes com uma técnica mais simples. Sim. E qual que é a vantagem e a desvantagem? Ou onde que você realmente tem uma perfeita vantagem do robô? Onde você não tem vantagem do robô? Isso é uma coisa importante que você está falando para mim, está fazendo essa pergunta, porque é uma tecnologia ainda cara. A ANS liberou para alguns procedimentos, está bem instituído isso, então algumas seguradoras já estão liberando, mas ela não deve ser feita para tudo, tá? Então a gente brinca que não é de smoking na praia. Então você tem cada ambiente e cada situação, o médico tem que indicar para o paciente a melhor solução para ele. Então eu diria para você que o robô ele está muito bem indicado em lugares que a sua mão não chegue e onde as pinças laparoscópicas não cheguem. Então são estruturas muito apertadas. Então uma das estruturas seria a região do tórax, do mediastino. Então é um lugar que antigamente eu tinha que fazer toracotomia para abordar o esôfago. Então com o robô hoje eu consigo fazer muita cirurgia sem precisar abrir o tórax. Para a próstata vai muito bem, que é uma região mediada. Fica lá no final, fica lá no finalzinho, é uma imagem parada, então vai super bem. No reto distal, quando nós temos tumor, então você consegue fazer todo o esvaziamento do mesorreto. Para pâncreas vai muito bacana, quando eu tenho que fazer anastomose, são muito fininhas os ductos e as artérias, eu consigo fazer movimentos para frente, para trás, que é o movimento de rotação. Então ele está muito bem indicado para alguns tumores, né? Então eu acho que assim a robótica ela serve para algumas coisas,
Para outras você pode até utilizar, mas é muita sofisticação. Então o paciente tem que entender que apesar de ser algo muito interessante, não é uma coisa que ele precise disso. Tá? Então ele precisa conversar com o seu médico e falar, realmente eu preciso dessa tecnologia. Alguns médicos, por movimentação e por interesse do hospital, não existe uma gratuidade para que eles façam a cirurgia robótica. Mas na grande maioria dos casos vai ter que ter um custo que vai variar de 12 mil a 8 a 12 mil reais, até 20 mil reais, dependendo do tipo de cirurgia e de equipamento isso que você vai fazer. Isso para alugar o robô. Para alugar o robô e tem as pinças. Então por que tem esse custo? Né? Tu me fala, por que custa caro? Uma pinça laparoscópica, por exemplo, você pode usá-la 30 vezes. Porque são materiais rígidos. Não estou falando dos descartáveis que a gente coloca, grampeadores e outras coisas. Estou falando de materiais rígidos, tá? Que são de aço, né? Ácido cirúrgico. Então, você usa 30 vezes, ok. Na robótica, você vai usar de 6 a 7 vezes. Cada pinça custa quase $700, né? Então, tem um custo muito alto. Então, se tiver algum problema, o robô já não funciona. Então, não tem como reutilizar mais do que isso. Ele chega num determinado momento, a pinça ela comunica que não pode ser usada mais, você não tem como utilizá-la. Então isso tem um custo muito alto, muito elevado, né? Então eu acho que o cirurgião experiente ele vai escolher sempre o melhor método para o seu paciente. Então, por exemplo, bariátrica é uma boa fazer bariátrica para sim. A bariátrica é uma coisa muito interessante porque o paciente ele tem uma vantagem que quando eu faço a laparoscopia ele tem um movimento da minha mão que aquilo fica atritando a parede abdominal, dá um pouquinho mais de dor. Um paciente obeso eu tenho um panícula adiposo maior, então isso pode aumentar o sangramento. É até mais difícil manobrar, então, né? Pode ficar mais cansativo, mas e com o robô ele fica o quê? Ele fica nesta posição e o que mexe é embaixo. Então, eu tenho menos dor, menos hematomas, menos hérnias por causa disso. Então, a cirurgia bariátrica é uma boa... Tem uma boa indicação. Outra situação interessante são as hérnias... hérnias... Ou paciente obeso, com os problemas. Agora, cirurgias interessantes. O mesmo problema no paciente obeso, sim, já tem uma indicação maior para uma que facilita. Uma hérnia de hiato recidivado, que já foi operado para a doença do refluxo. A hérnia de hiato, traduz aí o que é uma hérnia de hiato. É quando você tem eu tenho e eu preciso operar, ele já me indicou. Eu tô ele está fugindo, é o medo. Eu acho que vai ser em dezembro, então vamos marcar aí, depois a gente marca, tá? Existe uma migração do estômago para dentro do tórax, ou quando tem uma válvula aberta, eu preciso fazer uma válvula anti-refluxo. Então, às vezes, isso migra. Então, e aí, o esôfago, aí tem o estômago, e o estômago fica para baixo do diafragma, abdômen, né? Exato, e aí ele vai subir para dentro do tórax. O diafragma divide o pulmão com a cavidade abdominal. Isso. E nesse ponto o estômago começa a subir. Exato. E aí começa um refluxo. Refluxo é importante. Só que às vezes você opera e pode acontecer de ter recidiva, que são os casos que me procuram. Hoje os casos que eu tenho no consultório são recidivas de outros colegas. Então aí você usa o robô porque você tem uma imagem muito aumentada, você consegue soltar as aderências. Porque já foi operado, tem uma fibrose. É uma dificuldade maior, então você tem uma segurança boa. Outra situação são as hérnias inguinais recidivadas. Então vamos lá, no meu caso, eu tenho uma hérnia de hiato e tenho um pouco de azia, né? E eu quero parar de tomar o remédio para azia. E no caso, eu tenho indicação numa cirurgia robótica ou pode ser com a laparoscópica? Então... eu nunca fui operado. A primeira coisa assim, não é todo mundo que opera refluxo, são 3% dos casos. São os pacientes que eles vão melhor o tratamento clínico, são pacientes que têm a pH-metria e manometria, que são exames para investigar a doença motora do refluxo alterado, o ED, né, que você chegou a fazer um ED que tinha um refluxo supraesofágico. Então, são pacientes que a gente sabe que eles vão ser crônicos. Então, esse paciente crônico tem que ser estudado se ele vai ter asma, se ele vai ter enfisema, se ele vai ter alteração de corda vocal, se ele vai ter risco de ter câncer de esôfago com Barrett. Então, a gente colocando isso dentro de um score de quase 10 itens, você quase que entrou nessa indicação. Mas você é um paciente magrinho, você é um paciente sem comorbidade, você é um esportista. Então, eu não preciso fazer robô com você. Tá? Então, não há necessidade de usar o robô. A laparoscopia cai muito bem. E não há exercício que eu consiga fazer para diminuir essa... Não é o diafragma que aumentou. É que a válvula abriu. A válvula que abriu, o diafragma não está fraco, sei lá. No teu caso, por exemplo, você não tem hérnia de hiato, né? Então, mas a válvula abriu, então tudo que você come ou faz esforço
permite que haja ascensão do suco gástrico para cima. Entendi. Você me perguntou de vantagens, né? Então as vantagens é isso, para o cirurgião é mais conforto, menos dor, a recuperação é mais rápida, menos consumo de analgésicos. As desvantagens é isso que nós conversamos, é o custo alto do aparelho robótico, não são todos os hospitais que conseguem ter isso. Segundo, você precisa ter um treinamento de equipe, normalmente você tem que ter uma enfermagem diferenciada, o pessoal da engenharia diferenciado, os médicos, você tem que ter proctors dentro do hospital para auxiliar. Que são assistentes, são cirurgiões que se põem à disposição dos médicos que de repente estão iniciando um procedimento no hospital ou se você tem alguma dificuldade, chamá-los para dar uma ajuda. Então no hospital que tem um robô, tem sempre alguns médicos que são experts de robô que estão sempre lá. Sempre, se precisar de alguma coisa, você avisa, olha, é uma cirurgia mais difícil, eu queria de um auxílio, ou se tiver algum problema. A outra situação também é em relação ao treinamento para você usar o robô. Então você tem que fazer vários treinamentos de caixa preta, como a gente fala. Existem na laparoscopia e no robô existem simuladores. O simulador parece um jogo de videogame. Eu vi já, é muito legal. É muito legal. E aí você fica pondo bolinha, encaixando, aí faz o negócio zigue-zague, é de enlouquecer aquilo. Mas aí uma vez que você passou naquilo lá... Chegou no último estágio. Aí você faz uma provinha escrita, depois você vai fazer o acompanhamento de 20 cirurgias, faz a parte com animais, a gente faz esse treinamento. Eu fiz vários treinamentos com animais e aí depois você tem acompanhamento com proctor, né? Na minha época não tinha porque a gente estava começando, né? Então a gente era meio aventureiro, mas assim, hoje qualquer cirurgia você tem que acompanhar 20 cirurgias com proctor. Até ele falar, não, você está em condições de estar podendo operar sozinho. Nunca tive esse termo. Proctor, é isso? É isso aí, para acompanhar. Sei. Você estava falando de custo, lógico, tem o custo do robô. Mas quando você coloca na conta e também você põe na conta, que isso é um cálculo bastante difícil de fazer, existe uma tendência desse tipo de cálculo, onde você vai contar quanto que você gastou, o quanto que foi usado, porque não basta você comparar, essa cirurgia foi mais barata, tá bom, mas e depois? O paciente ficou sem trabalhar uma semana a mais, isso tem um custo. O paciente ficou tomando um monte de remédio para dor, o sofrimento do paciente, isso também tem um custo, né? Às vezes até psicológico e tudo. Sim. E se recidivou ou não, se a cirurgia ficou boa ou não. Isso já vai ficando mais difícil de você calcular, porque é um negócio mais distante, né? Não, operei o paciente, resolveu o problema. Só que acontece que 6 meses depois, um ano depois, vai ter que refazer de novo. E o governo, o seguro ou a própria pessoa vai ter que pagar de novo, né? Uma revisão. E então é um cálculo bastante complicado e, resumindo, eu acredito que a partir do momento que se domina a técnica, quando você tem uma tecnologia melhor, você vai acabar, a conta vai fechar. Mesmo porque o preço da tecnologia vai caindo. Isso aconteceu na vascular também. Então, antes usar um laser era um negócio extremamente caro. Já tem um monte de empresas competindo, os preços da fibra do laser vão caindo e com isso vai viabilizando. E já é uma técnica que é a mais utilizada, a melhor indicação. O gold standard é o laser hoje em dia, né? Sim. E isso tem essa tendência então de a gente não ter repouso, enfim, várias coisas que vão mudando. A palavra que você está usando, as seguradoras adoram um negócio chamado previsibilidade. A medicina é a coisa mais impossível do mundo você fazer isso. Mas em cima de uma curva estatística de Gauss, você sabe que 80% vai estar dentro desse grupo. Então, como existem muitas variáveis que tem que ter treinamento, custo e tudo mais, ainda não está liberado a ANS, mas é uma questão de tempo para, por exemplo, os Estados Unidos hoje é o lugar que mais faz cirurgias, né? Na Coreia tem muita gente que opera muito bem, né? Na Europa tem gente boa também, e o Brasil tem gente muito habilidosa. Eu acho que o brasileiro tem uma capacidade fora do comum, né? O médico brasileiro de mão, porque cirurgia, viu, a gente estava conversando agora, você pode estudar muito, você pode fazer muita coisa, mas é muita mão, né? Eu acho que assim, o resultado às vezes a pessoa faz curso de pintura, 50 pessoas fazendo pintura, mas tem alguém que tem um dom. Então, assim, normalmente quem acaba indo para esse caminho, que são cirurgias mais complicadas, tem um dom, né? Então, eu acho que na mão dessas pessoas a coisa vai bem.
né? Então, eu acho que assim, houve uma seleção natural, por isso que o robô, de uma certa maneira, quem começou era o pessoal que tinha um pouquinho mais de habilidade, era um pessoal mais treinado, então os resultados apareceram. Óbvio que agora, de uma maneira geral, está um pouco mais dinâmico, aparecem outros probleminhas que estão sendo resolvidos. Então, a tecnologia está vindo para ajudar, e até para você ter uma ideia do que eu estou falando, existem hoje programas que quando você acaba, o robô é como se fosse um simulador de voo. Ele falou assim, olha, você mexeu demais na tua mão esquerda, ou você gastou tempo demais fazendo isso. Ele te orienta como se fosse um prócto. Então, é isso que eu falo, a tecnologia está avançando não só na questão de custo, mas também está avançando para melhorar a vida, o treinamento e tudo mais. E que novidade que tem em termos de robótica? Então, eu acho que o pessoal não sabe, em termos de robótica, a gente pode usar robô para diversas coisas, né? Então, os primeiros robôs foram feitos para fazer biópsia, né, antes da década de 90. Então, hoje você, para a parte neurológica, ortopédica, colocar prótese, mas assim, o que é de moderno, hoje existem algumas coisas para implante de cabelo, tá? É uma coisa bem interessante. Para a parte de odontologia, para fixação de dentes e pinos, né, para evitar perfurar ou você deixar numa posição torta. Cirurgias de orofaringe é muito interessante quando o paciente tem uma abertura de boca que não seja limitada e não tenha problema de artrose cervical ou alguma anquilose, alguma coisa assim. É uma cirurgia interessante para ser feita. Está se desenvolvendo cada vez mais. É o mesmo tipo de robô? Não, é um robô específico para isso? Não, é o mesmo robô. O que muda são as pinças. Ah, é? O que muda são as pinças. Existem cirurgias para cabeça e pescoço, para tireoide, inclusive. Mas a da ortopedia é outro robô, não? É o mesmo robô também? Não, é outro robô. Aí Existe sim. um outro robô. Existem para cirurgia cardíaca, então, por exemplo, para revascularização, para comunicação interatrial, para válvulas. Assim, a gama de robôs que estão aparecendo são imensas. E até para joelho, para prótese, né? Então, existia aquela... que também é uma questão de mão, né, de quem coloca. Então, você vai colocar uma prótese do joelho, você tem que colocar dentro do osso. Então, como é que tamanho da perna, quanto tudo. Vai ficar? E o robô, ele deixa... por exemplo, às vezes um cirurgião precisaria ter 20, 30 anos para ter aquela experiência. O robô, ele consegue fazer cortes com laser, cortes de determinadas posições muito bem medidas e está fazendo a diferença na parte ortopédica. E quais são as cirurgias de robótica que, assim, realmente não tem dúvida é a melhor indicação hoje em dia? Eu acho que existem... A urologia acho que é uma delas, né? Assim, hoje não se discute mais em relação à próstata. Então, eu te dou exemplo, vamos falar mais comum porque tem muita coisa, mas assim, de próstata, no começo se discutia muito isso, né? Não é minha praia, mas como a gente começou junto, então a gente pode falar algumas coisas do que a gente já viu. Então, quando você usa o robô para hiperplasia benigna ou um tumor numa fase inicial, quando você tira essa massa prostática ou tumoral, você usa menos sangue, tá? Então, a quantidade mais ou menos a 1,3 no robô, 3% na laparoscópica e quase 20% na aberta. Às vezes você tem que usar sangue porque fica uma área mais cruenta. Nossa. Tá? O índice de necessidade de UTI é menor, de impotência que pode estar associada e incontinência urinária também. Então, isso é estatístico. Então, como já se passou bastante tempo, o background é grande. Então você já sabe que hoje a robótica ela causa muito menos problema para o homem em termos de ereção, de incontinência e de uso de sangramento, de sangue, essas coisas que ele necessite, do que na cirurgia aberta e que na laparoscópica. Então ela está super bem indicada. Agora, tem gente muito boa fazendo cirurgia aberta? Tem, que tem menos problema, mas são pessoas que têm uma experiência muito grande. Tem gente boa fazendo laparoscópio e dá para fazer? Sim, mas se você tiver a oportunidade, tiver um centro bom e puder indicar, eu acho que tem que usar a robótica. Sim. E no caso da cirurgia intestinal, que é o teu caso, você opera desde o esôfago até o reto, até o ânus, né? É engraçado porque essa história, né, de todo mundo que começou minimamente invasivo foi a mesma. Então, a laparoscopia começou a ser feita as cirurgias de vesícula, depois começou para hérnias de hiato, hérnia inguinal, depois começou a se fazer as cirurgias de cólon, tá? E aí por diante.
Os urologistas começaram depois da gente, então teve muito urologista que treinou com o cirurgião geral e do aparelho digestivo, né? Então foi bem interessante isso. Então, como foi mudando e a gente teve que se adaptar, a gente acabou fazendo todas as áreas, né? De uma maneira geral, mesmo que você é especialista em esôfago ou de colo, então houve um treinamento inicial. Hoje já não é assim, né? Então hoje você é de uma área, você faz alguma coisa. Mas o que a gente fala aqui, os mais experientes do começo, eles operam tudo hoje, né? Que é uma coisa muito boa. Então, ou seja, você não é coloproctologista ou gastrocirurgião, você faz todo o intestino. Eu acabo fazendo. Então, na minha equipe, por exemplo... Também a hérnias e tal. Porque assim, dentro da cirurgia do aparelho digestivo, quando eu estou operando, por exemplo, quando eu estou dentro do pâncreas, eu tenho no meu grupo um pessoal que só faz pâncreas junto comigo. Quando eu estou operando cólon, é o pessoal que está comigo também que só faz cólon. Quando eu estou operando esôfago, é o pessoal que só faz a parte de esôfago. Então a minha equipe hoje, ela é multidisciplinar e a gente vai trocando figurinhas antes da cirurgia, durante a cirurgia. Escalando um time, né? Tem um time. Vamos jogar mais na defesa hoje, vamos para ataque. É isso aí. E assim, isso é muito importante, porque como a gente faz essa parte oncológica, muitas vezes você tem que fazer uma abordagem mais agressiva, né? Então é importante esse conhecimento de diversas áreas para não ficar restrito e você poder fazer um procedimento mais agressivo, né? E a apendicite, é feita qual a melhor indicação hoje para uma apendicite? Apendicite, videolaparoscopia. Videolaparoscopia, não precisa da robótica. Não, é uma cirurgia simples, rápida, o resultado é bem animador, principalmente nas fases iniciais, né? E se for uma apendicite supurada, complicada, aberto ou não? Então, eu acho que a gente deve começar por vídeo, acho que a chance de você lavar, higienizar é melhor e aí tentar fazer, mas se tiver numa situação do paciente estar em sepsis, numa situação muito complicada, aí vai ter que ser aberta, e aí o risco anestésico e outras coisas vão ter que ser colocado em pauta, né? E aí não tem jeito, aí tem que fazer realmente a cirurgia aberta, mas é mais raro isso, né? Isso é uma coisa muito importante, me corrija aí se eu estou errado, mas às vezes a pessoa fica com medo de ir ao médico, acha, talvez seja uma apendicite, vou tentar tratar, pega o antibiótico que já tinha ali, começa a tomar, tentando resolver o problema em casa, com medo de operar, e aí começa a passar mal até que a pessoa acaba indo para o hospital em situação já grave, e aí perde-se um tempo, e às vezes acaba perdendo a chance de fazer uma cirurgia que seriam 3 furinhos na barriga, né? Sim. Tendo que abrir desde aqui do externo até a pubis, né? Fazer toda a barriga praticamente, abrir de cima e embaixo para poder fazer uma cirurgia que é uma laparotomia exploradora. Diagnóstico diferencial de infecção urinária, cálculo renal. Na mulher tem as doenças ovarianas, de trompas, né? Mas você gravidez ectópica. Gravidez ectópica. Você chega num hospital hoje, você faz exame de sangue, de urina e ultrassom, já resolve o problema. Já sabe o que é. Acabou, claro. E é simples, então consegue diferenciar. Você já está passando mal, vai para o hospital, você vai fazer um diagnóstico, vai fazer um exame de ultrassom, um exame de sangue, e aí vai conseguir resolver o problema. Se for o caso de uma cirurgia, é tão simples. Vai lá, deita, dorme, o médico vai lá, o cirurgião vai lá e arruma. E resolve o apêndice. Pronto, acabou o problema. Certo. E hérnias? Me conta das hérnias. Como é que elas são? A hérnia mais comum é a hérnia inguinal? As hérnias inguinais são muito mais comuns do que as outras, né? Depois eu acho que vem as hérnias umbilicais, as hérnias... Ou seja, aquela hérnia que fica bem aqui, na região da virilha. Isso, da virilha. É mais comum em homem ou mulher? A proporção é igual, tá? Na mulher aparece muito, principalmente por causa de gravidez, né? Então, o esforço físico agora com academias, né? E tudo mais. Mas em homem também... Excesso de esforço físico pode causar hérnia. Existem fatores genéticos de flacidez, existe por não fazer atividade, também sedentarismo pode ser isso. Pacientes que eram muito obesos, fizeram cirurgia bariátrica, emagreceram, também tem esse tipo de situação. Tem várias coisas que podem causar hérnia, né? Mas hoje as hérnias são operadas todas por minimamente invasiva, seja por videolaparoscopia ou por robô, tá? Hoje dificilmente a gente faz aberta, não que ela não esteja certa, só que na videolaparoscopia e na robótica a resposta é muito rápida. Então eu opero o doente de manhã e ele vai embora no final do dia, tá? E em 4 dias ele está dirigindo o carro,
automático, ele já começa a trabalhar em uma semana, ele começa a fazer esporte aeróbico em 30 dias. Então, para um esportista profissional ou para alguém que trabalha, que não tem tempo de parar, é uma cirurgia que, sem dúvida nenhuma, é feito só 3 furinhos e é colocada a tela por dentro. A vantagem é muito melhor do que abrir pele, aponeurose, subcutâneo. Aí tem várias camadas de pontos, aí forma seroma, que são aqueles líquidos chatos que às vezes ficam da tela. E na hernia inguinal é obrigatório usar tela, né? Então a tela fica numa situação que pode produzir esse líquido. Como você faz por laparoscopia ou por robótica por dentro, fica por dentro, sim. Você evita esse tipo de problema. Na umbilical, a gente não tem feito a minimamente invasiva. É uma cirurgia simples de fazer pela própria cicatriz umbilical. Agora, com a hérnia no umbigo, então, não precisa nada, nem cirurgia tradicional. Sim, tem quem faça, mas hoje você faz até com anestesia local e sedação. Então aí você reduz o conteúdo que está saindo para fora do buraquinho, fecha, né? Não precisa usar a tela, só se for um buraco muito grande, ou uma hérnia umbilical recidivada. As hérnias epigástricas são basicamente do umbigo até... É comum em mulher que teve neném. Teve nenê, exatamente, alguém que é muito gordinho e tudo mais. E tem essa resolve como? Com que tipo? Também pode fazer na cirurgia tradicional. Você faz um cortezinho pequeno, cai em cima do buraquinho, fecha, faz um buraquinho. Eu não vou fazer 4 para resolver um buraco. Então eu vou ter 4 buracos em vez de 1. Então a cicatriz fica feia. Agora, em relação às diástases de reto, que são afastamento, que hoje está muito em pauta, se começou a fazer muito essas cirurgias via laparoscópica ou robótica. A indicação ela é feita, por exemplo, quando uma mulher tem a pele muito estriada, ela teve nenê, ela fez uma cirurgia plástica, já está lá, já dá ponto e o cirurgião plástico corrige. Mas muita gente começou a fazer isso por minimamente invasiva. É uma técnica interessante, né? Dá para colocar tela, eu acho que está muito bem indicada fazer por robô. Mas aí no caso a pessoa tem que não ter a pele sobrando, né? Não ter a pele sobrando, porque senão o próprio cirurgião plástico faria a cirurgia dele, já aproveita e faz a abdominoplastia, a correção do excesso de pele e já corrige a separação dos músculos. Mas tem muita gente que acaba pedindo para fazer esse tipo de procedimento para ficar com a barriga mais certinha, então é uma coisa mais estética, né? Entendi. E se eu der uma pane, um tilt no robô? E aí, como é que faz? Você está operando e... Tá. O robô trava, ocorre isso, né? Tem um computador lá no meio. O robô, para ele parar, ele tem 5 mecanismos para ele parar de funcionar. Deve ter vários computadores funcionando ao mesmo tempo, uma redundância que chama. Tem vários sistemas de segurança. Então, se isso acontecer, você tem várias maneiras de restartar, se for um problema de programa, ou que seja. Mas se der um pane geral no hospital, você continua com geradores, não é problema de falta de luz. Mas às vezes pode acontecer com a máquina. Ele deve ter também um no-break, para se por acaso cair a luz, ele aguenta sem... Ele continua funcionando até. Mas se der um problema assim muito grave, que ele pare de funcionar, você tem chavinhas que você desconecta os braços robóticos, como ele tem uma movimentação, aquilo vai parar onde parou o mecanismo. Então, ele está segurando uma estrutura. Então eu tenho uma chave que eu faço ela abrir a pinça e eu tiro. Aí o que eu faço? Se esse erro grave, entre aspas, do robô não for arrumado, né, a gente pode continuar a cirurgia por laparoscopia. E aí o que a gente fazia? Se na laparoscopia não dava certo, fazia aberta. Então se não dá certo na robótica, faz na laparoscópica. Usa as mesmas punçõezinhas onde entrou os braços, coloca as pinças na laparoscópica e continua operando. E tem situações que tem que reverter para uma cirurgia tradicional e abrir? É difícil, né? Só porque hoje com as novas métodos de imagem, ressonância, tomografia e vários exames que a gente tem, como você faz um estudo antes, você sabe qual é o caso melhor para fazer minimamente invasiva, fazer cirurgia aberta ou não. Então, hoje raramente para os cirurgiões mais experientes você tem uma conversão. É ter paciência e fazer as coisas com calma. Sim. Bom, das minhas perguntas aqui, eu acho que eu peguei todas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar aí. E me fala se eu falei alguma coisa que seria interessante você completar aqui em relação à cirurgia robótica e... Eu acho assim, eu acho que nós abordamos tudo, eu acho que é um método a mais. Ela não é uma coisa
é assim que eu tenho que fazer para tudo. Eu acho que são coisas que são normais da evolução da cirurgia. O tempo está mostrando que ela é muito importante para alguns casos, como a gente falou agora. Os resultados estão aparecendo, novos cirurgiões estão sendo treinados, a geração nova já nasce mais bem preparada, né? Porque você imagina que você está acostumado a fazer de um jeito, você vai ter que desaprender a fazer de outro, e eu tive que desaprender, eu tive que fazer isso 3 vezes na minha vida, né? É um negócio, é diferente de alguém que já chega e já tem as 3 coisas. Então, para o aprendizado talvez seja mais rápido. Então, eu acredito que essa nova geração que está vindo vai pegar muito mais rápido o jeito e vai desenvolver muito mais do que a gente está desenvolvendo. Mas se por acaso precisar reverter para o tradicional, aí tem que chamar o... A gente chama de cotonetes, né? O pessoal mais experiente. Né? Eu acho que é isso aí, que você falou, abordou tudo já. Tá bom. Então, olha, foi um prazer imenso tê-lo aqui para explicar sobre... Tem uma pergunta? Então, a hérnia umbilical, assim, vamos começar, não tem que estar apreensivo, porque é uma cirurgia de porte pequeno. A anestesia que você pode fazer, desde a anestesia geral, você pode fazer raquianestesia, pode fazer peridural, pode fazer sedação mais anestesia local, que eu uso muito, por exemplo, com local. E é uma cirurgia que você levanta a cicatriz umbilical, empurra para dentro o que está saindo para fora, fecha o buraquinho. Ponto interno, que não precisa ser removido, curativo, oclusivo, vai para o quarto e vai embora no mesmo dia. Então, é uma cirurgia muito, assim, tranquila, né? Então, não vejo motivo para apreensão para isso. Agora, lógico, se ela for uma cardiopata, diabética e ter outras comorbidades, ela tem que discutir com o cirurgião dela e com a equipe clínica se ela tem condições ou não. É isso. Tem outra pergunta? Pode falar. Sobre linfedema, como é diagnosticado? Linfedema? Não, linfedema, ela está falando de uma pergunta. A gente tem um vídeo completo sobre isso, tá? O Dr. Fábio Kawamoto, eu entrevistei o Fábio Kawamoto. Vocês podem olhar no YouTube, procura Clínica Miyake, a conta Clínica Miyake Talks, que está no YouTube. Lá tem um vídeo sobre lipedema que explica tudo e ainda dá para perguntar lá alguma coisa extra que marcar o Dr. Fábio Kawamoto ou eu, que a gente vai responder também. Mas de forma geral tem que procurar um cirurgião vascular, fazer um ultrassom para que você possa ver se realmente tem, porque muita gente simplesmente tem um corpo com um pouco mais de gordura e não obrigatoriamente é uma doença, né? É simplesmente o formato do corpo da pessoa. Sim. E um outro conselho que eu gosto sempre de deixar aqui é que a atividade física ela é fundamental para que a gente tenha muita saúde, e essa atividade física tem que ser leve e diária, né? Fazer muita atividade física pode até ser prejudicial, tem que ser com orientação de um profissional, mas fazer atividade física leve e diária é o que mais vai resolver a tua saúde. Eu também entrevistei uma médica ginecologista recentemente, a doutora Raquel Moro, e ela falou que as mulheres, quando têm medo de entrar na menopausa, quando chegam na menopausa e elas já estão fazendo ginástica, não estão obesas, elas passam muito melhor. É a mesma coisa com problemas gástricos, né? Se a pessoa está obesa e ela de repente está com medo de operar e quer operar daqui a... não é uma urgência, não é uma apendicite. Sim. Que tal então começar a fazer ginástica, perder um pezinho, vai ajudar na diminuir a chance de ter uma trombose, sim, vai ter um pós-operatório melhor, vai estar mais preparado, não é verdade? Sim, claro, sem dúvida. Enfim, vamos todos então a cuidar da gente, cuidar dos nossos familiares, comer bem, evitar açúcar, para que a gente tenha uma vida bem boa. E coloquem aqui embaixo, podem seguir o Nelson Liboni, que vocês vão gostar muito dele. Ele tem muitas informações no YouTube. Qual que é teu YouTube? O canal Clínica Factum. Aí você o nome da clínica dele que é Factum, F-A-C-T-U-M, né? E então você coloca lá canal Clínica Factum, vocês vão ver, tem um monte de vídeos super interessantes de saúde, enfim, um monte de informação para vocês, tá bom? Então, obrigado por assistirem, podem comentar depois embaixo, botar perguntas e compartilhar com seus amigos. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado pela entrevista.